Fala jovens, beleza? Na última semaninha aqui do primeiro bimestre de conteúdo novo. Hoje a gente vai falar de transformações gasosas, tá? Lembrando que semana passada nós falamos das propriedades termodinâmicas e da equação de equilíbrio de um gás PV-NRT. Hoje eu vou trabalhar com ideias do gás mudando as suas propriedades, transformações isotérmicas, isobáricas, até citar um pouquinho das adiabáticas e por aí. Lembrando que semana que vem não há atividade, tá? Vou postar um vídeo resolvendo todas as atividades que eu mandei, então vai ser provavelmente um vídeo só, com separações aqui na timeline, aqui embaixo. Atividade 1, semana 1, semana 2, semana 3, para quem quiser ver alguma coisa, tirar alguma dúvida de algum exercício. E na outra semana é recuperação para quem ficou de recuperação. Então, se você conseguiu atingir sua nota, daqui 3 semanas você tem um conteúdo novo, tá? Lembrando então, um gás tem essas propriedades termodinâmicas que estão aqui na tela em algum lugar, ao contrário aqui, né? Aqui embaixo. E eu falei para vocês que eu estava ensinando no formato, cronologicamente, ao contrário do que foi descoberto. Primeiro se estudou as transformações gasosas, que é o que eu vou falar hoje, depois a equação de equilíbrio. Mas a partir da equação de equilíbrio a gente pode fazer o seguinte, e por isso que eu passei ela primeiro. Eu vou considerar que é o mesmo gás envolvido no problema. Então, eu vou isolar esse termo NR. Vou fazer aqui embaixo, tá? NR daquela equação é igual PV sobre T. Bom, o que é o N e o R mesmo? O R é uma constante dos gases. É um valor constante, como o próprio nome diz. O N é o número de mol. Então, se o gás é o mesmo, você tem o mesmo número de mol sempre. E aí você isolou as propriedades. E isso aqui, então, agora passa a ser uma constante. De maneira genérica, eu posso afirmar, então, que para o mesmo gás, analisando dois momentos distintos, o produto PV dividido por T é igual. Ou seja, eu já vou colocar o primeiro exercício aqui, tá? Mas é para escrever a equação do lado. Não vou colocar o primeiro exercício ainda não, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar mais uma. Então, PV sobre T é constante. Se ele é constante, eu posso comparar pressão, volume e temperatura finais com pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial. Então, essa é a relação das transformações gasosas. E aí eu tenho algumas situações. Por exemplo, quando a temperatura é constante, eu posso cancelar esses dois termos. Então, para a temperatura constante, em que ela ganha o nome de isotérmica, iso significa igual, né? Isotérmica, você fica com o produto POVO, né? PV, PO, VO, igual a PV. Ou PV, POVO, POVO, PV, tanto faz. Então, temperatura constante, eu posso desconsiderar a temperatura na minha jogada, porque é a mesma. Se o volume for constante, fica só os termos P e T. Então, eu ficaria com P sobre T igual a P0 sobre T0. Professor, você trocou as ordens aqui de V0, T0, tanto faz, tá? Essa aqui seria a transformação com volume constante, ela tem vários nomes. Isométrica, isovolumétrica, e aí uma outra que é o nome mais diferentinho, que é a isocórica. Tá? Citou esses três nomes, vocês têm uma transformação de volume constante. E por fim, nós temos aqui a pressão é constante. Na que a pressão é constante, fica só o volume sobre a temperatura igual ao volume inicial sobre a temperatura inicial. Nesse caso, ela é isobárica. Tá? O que pode ser cobrado de vocês é a análise de gráfico. Você vai ter um gráfico, por exemplo, vou fazer só para uma aqui. Para isobárica, você tem essas possibilidades de gráfico, em que você tem pressão e volume. Se ela é isobárica, pressão constante, o volume não muda, perdão, a pressão não muda. Se você tem um gráfico de volume por temperatura, aqui, se ela é isobárica, o termo que não está aqui, que é a pressão, tem um valor constante. Isso aqui representa a pressão. Então, nas transformações, a gente tem esse tipo de comportamento.
Tem um detalhe importante que já deve ter aparecido aí para vocês nas aulas regulares, que é a adiabática. Uma transformação adiabática também tem uma coisa que não está variando, mas não são essas propriedades termodinâmicas. É o calor trocado com o sistema. Então eu estou pensando em energia. Se eu falar de uma transformação adiabática, então, ela não tem troca de calor. O que significa que a quantidade de calor trocada é zero. Ela tem uma relação próxima à adiabática com a isotérmica. Não porque temperatura e calor têm associação direta nesse caso. Porque numa transformação adiabática você normalmente tem sim uma variação de temperatura. A isotérmica é uma transformação lenta. E a adiabática é uma transformação rápida. E vai ficar latido do cachorro aí. O melhor exemplo é, você tem uma sopa quente, uma comida quente, você assopra para esfriar. Então você faz, né, o biquinho e assopra. O ar sai gelado. Isso é uma transformação adiabática. Ele sai rápido da... Espera um pouquinho, ver se eu consigo fazer aqui. Voltei, vamos ver se ele vai ficar quieto um pouquinho o cachorro. Você assopra, o ar sai gelado, então o ar saiu rápido do seu corpo, ele expandiu rapidamente. Não deu tempo de trocar calor, é a adiabática. Agora, se você der uma baforada com a boca aberta e soltar o ar bem devagar, vocês não vão conseguir perceber aqui, obviamente, né? Mas colocar a mão na frente da boca e baforar com a boca aberta, você percebe que o ar sai quente, porque ele sai devagar do seu corpo. Dá tempo de ocorrer a troca de calor e é uma transformação isotérmica. Esse gás sai basicamente com a temperatura interna do seu corpo. Beleza? Então, aqui passadas as transformações, vamos para os exercícios. O primeiro exercício é um do Enem, está no guia de estudos de vocês. Uma pessoa abre uma geladeira, verifica que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que habitual. A dificuldade extra para abrir a geladeira ocorre por quê? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma transformação gasosa. Tá? E o que está acontecendo? Primeiro, tem uma coisa que não está variando, que é o volume. O refrigerador da geladeira continua com o mesmo volume. Quando você coloca um ar quente dentro da geladeira, tá? O ar estava resfriado. Você coloca um ar quente dentro da geladeira, esse ar quente vai, ocupa um espaço, se espalha por um espaço, né? Não ocupa. E quando você fecha a porta e resfria, ele ocupa um espaço menor. Então, quando a temperatura... Aqui é o final, tá? Esse lado aqui é dentro da geladeira. Dentro. A temperatura do gás abaixa, a pressão abaixa. E aí você tem a porta da geladeira com a parte interna com menos pressão que a parte externa. Ou seja, a atmosfera comprime a porta da geladeira. Nesse caso específico, então, você não consegue abrir a porta da geladeira. O jeito de burlar isso é você colocar o dedo ali na borrachinha e dar uma puxada para o ar equilibrar as pressões. Então isso ocorre pela diferença de pressão. Então, vamos lá. A dificuldade para reabrir a porta da geladeira ocorre por quê? O volume de ar dentro da geladeira diminui. Não muda porque não é bem o volume de ar, né? O volume do recipiente não muda, porque o gás não ocupa volume. Ele se espalha pelo volume. E o refrigerador é o mesmo. B. O motor da geladeira está funcionando em potência máxima. Isso aqui não tem nada a ver. Tá? Vou até arriscar. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Não, né? O que o ímã tem a ver com a história? Tem algumas borrachinhas ainda de refrigerador de geladeira que tem umas iminhas para fixar, mas não tem nada a ver. A pressão no interior da geladeira está menor, abaixo do que a pressão externa. Então essa é a resposta correta. Vamos fazer mais um aqui rapidinho, que é a questão 3 do Enem. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que panelas convencionais. Sua tampa possui uma borda de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sob o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança.
o esquema abaixo da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez do cozimento. Isso se deve. Bom, primeira coisa, gente, a pressão não cozinha nada. Porque se você pegar um bife e ficar apertando, você não vai cozinhar ele. Tá? Então não é a pressão. O que faz o cozimento acontecer mais rápido é porque a temperatura é maior. Por que a temperatura é maior? Vamos colocar de novo aqui a equaçãozinha da transformação gasosa. Se eu tenho o mesmo volume, porque a panela não muda de volume, e eu tenho uma pressão aumentando, a temperatura acaba aumentando. Com maior pressão, tá, dentro da panela, com o gás confinado ali, fica mais difícil evaporar a próxima amostra de líquido que você tem ali embaixo. Então, você aumenta a temperatura do gás, porque ele está preso, e você aumenta a temperatura do líquido, porque você aumenta o ponto de ebulição. Tá? Com maior pressão fica mais difícil evaporar, com menor pressão fica mais fácil. Então, vamos olhar nas alternativas. A pressão do seu interior é igual à pressão externa? Não, nada a ver. A temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local? Sim. A temperatura da água ali está maior e por isso que cozinha mais rápido, bem mais rápido. Se alguém já tentou fazer feijão aí, alguma coisa desse tipo, fora da panela de pressão, sabe que demora um tempão. C. A quantidade de calor adicional é transferida para a panela. Não, para aumentar a quantidade de calor transferida para a panela, você precisa mexer na boca do fogão. D. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. Aquele vapor liberado não cozinha, você está perdendo. E a espessura da sua parede, que é maior do que as panelas comuns. O que mudaria aqui a espessura da parede da panela é quando você aquece a panela e como o material é mais denso, né? Mais denso não, é mais espesso, quando você desliga a panela ali, o fogo fica por mais tempo aquecido, mas não é o caso, porque aqui a gente está falando de cozimentos longos. Então a resposta é a B. Beleza? É isso. Até a próxima semana para alguns, até daqui 3 semanas para os outros. Falou, até mais.